Tá? Bom, eu poderia ter feito a atividade compartilhando o documento, mas aí eu vou querer duas coisas de vocês. Bilhão aqui para esse lado, Bilhão? Só para... Bom, a primeira parte, você vai criar uma conta, claro, eu coloquei, tá? Caso você não tenha, se você já tiver essa conta, não precisa. Depois que você criar, ou se você já tiver essa conta, você vai acessar o Google e você vai criar um documento, tá? Do Word, você vai lá ter o editor de texto, você vai criar esse documento, e esse documento você vai explicar a finalidade do Google Docs. E vai citar e definir algumas suas funções, como por exemplo, compartilhar. O que é o compartilhar? Eu posso compartilhar para edição? Posso. Dentro do compartilhar, eu posso compartilhar só para edição ou para alteração. Então você pode citar várias funcionalidades do Google Docs. Pode citar 4, 5 exemplos. Então, primeiro, dentro do que vocês entenderam, tá? Não precisa pesquisar texto, nada, com as próprias palavras de vocês, tente explicar para mim o que você entendeu sobre o Google Docs. Qual a finalidade. E depois você pode citar alguns exemplos de sua funcionalidade. Importar, exportar arquivos, a agenda compartilhada, o que é compartilhar, o que é enviar um documento compartilhado para como colaborador, para edição, ou só para visualizar qual a diferença entre um e outro. Certo? Quais são os aplicativos suíte que ele oferece? Se eu fizer um documento de texto, eu uso qual? Se eu quiser fazer uma apresentação, eu posso usar os recursos existentes na apresentação, que tipo de recursos eu tenho? Então, vocês podem fazer um breve resumo dentro do que vocês entenderam, criar esse documento. Vocês podem criar no próprio Google Docs. Então você vai utilizar o Google Docs para criar um documento de texto e falando sobre o Google Docs. E depois você vai salvar esse documento com o nome de vocês e o curso e vai compartilhar comigo. Que aí eu vou ter acesso por ele. Tá? Então aí, ó, o meu e-mail está aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, porque pode ser que vocês não estejam visualizando. Tá? Vocês vão compartilhar com o meu endereço. Então, deixa eu só selecionar um pouquinho o tamanho aqui, tá? Esse e-mail está na apresentação, tá? O e-mail é esse aqui, ó. Então, pvamberto, tá? pvamberto 2010, isso está postado na atividade, né? Só para @gmail.com. Então, você vai preparar esse documento usando no próprio Google Docs, criar um documento de texto. Lá você vai especificar, vai falar sobre o Google, vai preparar o documento, e aí o ponto final é o quê? É a potencialidade do compartilhamento. Depois que você fizer o documento, você vai lá salvar e fechar, dá o nome, coloca seu nome completo, coloca o curso, né? FITIM, pode colocar o curso de técnica informática, e salvou. Depois você compartilha com o meu endereço. E compartilhe de forma que eu possa ser um colaborador. Eu não quero só visualizar, tá? Eu quero que você compartilhe para mim como colaborador, de forma que eu possa até poder alterar o documento. Claro que eu não vou alterar. Eu só quero que vocês utilizem desse recurso. Preparem o documento. Nada de... Olha, não precisa pegar, tá? Copiar texto da internet, pegar grandes textos. Explique com suas próprias palavras. Você pode até pegar textos falando sobre o Google Docs. Dar uma lida. Tente fazer um resumo dentro do que vocês entenderam. Que é o mais importante. Então você fala sobre o Google Docs. Para que ele funciona, para que ele serve. Cita alguns exemplos da sua funcionalidade. E explica cada um. Se falar sobre compartilhar, o que é compartilhar? Como é que eu posso compartilhar? Se falar da agenda, o que é a agenda? Para que serve a agenda? Se falar do Google Earth, para que serve o Google Earth? Para procurar locais, localizar, né? Se eu for usar, e aí você tem aquela área lá do Google+, e pode especificar dentro do que abordamos na aula. E podem mandar também para mim, pode preparar um documento do Word, tá? Dentro do seu próprio computador, qualquer outra, e mandar para mim. Então vocês mandam 2 documentos. Mandam primeiro pelo Google Docs, esse vai ser compartilhado. Ao abrir o meu e-mail, eu vou ter ele lá. E vocês podem mandar um documento do Word, normalmente, como se fosse uma atividade, falando do Google Docs. Só que aí vocês podem fazer uma pesquisa geral, tá? E buscar mais informações. Procurem citar o máximo possível.
expandir o máximo possível o programa, falar dele, né? Especificar, dar exemplos. Então, esse programa você vai mandar para mim, esse arquivo do outro você vai mandar, você salva no seu computador, como vocês fizeram com a atividade do Excel, vocês salvam. Então, na verdade, são dois. É um para você fazer no Google Docs, criando do zero, e aí, compartilhando comigo, tá? Salva o documento, compartilhe comigo, e depois, a outra parte seria você criar um documento do próprio Word. Só um minutinho, deixa eu só ativar aqui, que estava ativada a lupa. Ó. A primeira parte foi o quê? Você cria um documento, tá? No próprio Word ou no processador de texto que você tiver, que envia para mim. Esse documento você vai explicar a finalidade do Google Docs e citar e definir algumas de suas funções. Esse vai ser mais completo. Já o do Google Docs, aí você salva com o seu nome e envia. Já o Google Docs, você vai acessar o Google Docs com a sua conta de e-mail, vai criar esse documento do nada, e aí pode ser um documento menor, tá? Não precisa ser um documento tão grande. Você vai salvar o documento dentro do Google Docs e em seguida vai compartilhar esse documento comigo. E aí, nesse documento deve conter o quê? Você vai explicar o que você entendeu sobre o Google Docs. Só isso. Você vai explicar o que você entendeu sobre o Google Docs. É um documento mais simplificado. Já o outro você vai fazer no Word, é mais complexo. Você quer ele mais completo, você abrangendo mais. A ideia do Google Docs é só para exercitar, se vocês entenderam e sabem compartilhar um documento, né, com outra pessoa. Nesse caso vai ser com o meu e-mail. Então, na atividade tem o meu e-mail. Na segunda parte, terá aqui o e-mail completo para vocês poderem enviar e compartilhar. Bom, nós vamos, tá? Encerrar a aula. Antes disso, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que possam explorar o Google Docs, que possam ter entendido qual é a sua função, qual a finalidade maior, e porque ele é bastante usado, e porque ele é tão usado aí dentro das empresas, e que você exercite sempre, né? Não adianta só assistir a aula. É importante assistir a aula e explorar o que você viu. Pesquisando, olhando, vendo a apostila, né? Você tem um material didático para acompanhar, para fazer e utilizar bem. E aí nós nos encontramos, tá? Na nossa próxima aula, na próxima quinta-feira. Lembrando que o nosso chat é na próxima terça, né? Está sendo na terça-feira, das 19 às 20h30. Peço mais uma vez a participação de todos no chat. É importante essa participação de vocês, para que nós possamos sempre compartilhar, trocar informações, trocar ideias, tirar dúvidas sobre atividades. E também utilizar o fórum para enviar perguntas, para que eu possa responder. Estarei à disposição de vocês, tanto na terça, no nosso chat, como no fórum, a qualquer momento, para que vocês enviem perguntas e eu possa esclarecer dúvidas, não só sobre atividades, como também sobre as aulas abordadas, ou sobre o conteúdo abordado dentro do curso. Ok? Tatiana, boa tarde. Boa tarde, professor. Obrigada a todos pela participação. Lembrando que todas as perguntas que não foram feitas, vocês vão ao chat ou postem no fórum. É um ótimo final de semana e até a próxima aula. Terminou? Bom, pessoal, então desejo a todos um bom final de semana, tá? Bons estudos e, como a Tatiana lembrou, qualquer pergunta que ficou em aberto, utilizem os recursos que vocês têm para que eu possa responder. Então, desejo a todos um bom final de semana. Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos.